Fala galera, na aula de hoje vamos trabalhar um pouquinho mais sobre as EDOs no contexto epidemiológico. Na aula de hoje vamos conhecer o modelo SS. O modelo SS nada mais é do que suscetíveis, infectados e suscetíveis. Vou colocar bem aqui só para a gente ilustrar. S e S. E o que esse modelo quer nos dizer? É que basta a gente imaginar dois blocos. Vamos ter o primeiro bloco vai ser o S. Quer dizer o quê? Que são nossos suscetíveis. E um segundo bloco vai ser o I, que são os infectados. E quando uma pessoa suscetível, ela está suscetível ao quê? A essa doença. Pode ser, nesse caso, um exemplo é a gripe. Por quê? Porque quando a gente está suscetível, a gente pode pegar a gripe, que vamos estar infectados, e após pegarmos a gripe, após o período de recuperação, de melhorarmos da doença, a gente vira novamente suscetível, apesar de nosso corpo ter desenvolvido anticorpos para aquele momento, mas ao longo do tempo a gente vai acabar uma hora ou outra pegando novamente essa doença. E é por isso que é SS, porque uma hora está suscetível, outra hora está infectado, novamente está suscetível, mesmo tu desenvolvendo anticorpos para isso. E como isso se dá perante uma fórmula matemática? A gente vai ter um DT, na verdade, um DI, onde esse DI vai ser os nossos infectados, derivando em relação ao tempo. E a partir desse ponto, a gente vai trabalhar esses pequenos conceitos aqui, ó, onde o nosso N ele vai ser a nossa população total, o nosso ST vai ser os indivíduos suscetíveis em relação ao tempo, o nosso IT será os indivíduos infectados e o nosso beta será a taxa de transmissão e o nosso gama será a taxa de recuperação. E como isso se dá em uma EDO? Numa EDO, a gente monta da seguinte forma: a gente vai ter que teremos o nosso beta, que vai multiplicar os nossos indivíduos suscetíveis e multiplicar também os nossos infectados. Tudo isso vai estar dividindo pela nossa população total, menos o nosso gama multiplicado pelos infectados. Vale lembrar que os suscetíveis nada mais são do que, se a nossa população total, o nosso N, que é a nossa população total, ela é dada pelos suscetíveis mais os infectados, a gente tem que nossos suscetíveis são quem? Suscetíveis é igual a nossa população total menos os infectados. E é isso que a gente vai fazer a substituição dentro dessa pequena expressão que a gente tem. Então a gente vai ter DI dividido por DT igual a nosso beta, que vai multiplicar N menos I, que também está multiplicando I, e é nosso infectado. Tudo isso sendo dividido pela nossa população total, menos o nosso gama, que multiplica nossos infectados. Quando a gente for fazer a distributiva dessa questão aqui, a gente vai ter o quê? Podemos começar a fazer uma simplificação, onde a gente vai ter, vamos multiplicar o nosso beta com a nossa população total, e ela vai ser dividida pela nossa população total, fazendo a separação de frações, ambos vão se cortar, vamos ter nosso beta vezes a nossa população, vezes nossos infectados, dividido pelo nosso N, mais o nosso essa de fora. Então vamos fazendo passo a passo para que a gente não se perda. Vamos lá. Vamos repetir aqui, ó. DT vai ser igual a nosso beta I menos o nosso beta dividido pela nossa população total menos o nosso lambda, ó, o costume do Y, nosso lambda I. Só que aqui tem o nosso
infectados ao quadrado, que é os infectados, esse infectado que multiplica esse infectado aqui, que a gente vai ter ao quadrado. Dito isso, o que a gente pode fazer é colocar em evidência o nosso I. Colocando ele em evidência, a gente vai ter o quê? Que DI dt é igual a parênteses beta menos lambda, beta sendo a nossa taxa de transmissão e lambda sendo a nossa taxa de recuperação, multiplicado pelo nosso I, que é a nossa taxa de infectados, menos beta, que multiplica nossos infectados ao quadrado, dividido por N. E aqui vale um destaque, que é que nosso I ao quadrado, ele representa a saturação do contágio, ou seja, à medida que mais pessoas ficam doentes, faltam pessoas para serem infectadas. Dito isso, a gente conseguiu formular a nossa formulazinha para calcular as doenças suscetíveis, infectadas e suscetíveis. Essa é a nossa formulazinha. A partir daqui, vamos fazer um exemplo onde a gente possa ver essa aplicabilidade. Então, vamos descer um pouquinho mais. Na verdade, eu vou copiar essa formulazinha para cá para baixo, para que a gente possa acompanhar ela. E vindo aqui embaixo, ó, vou colar ela aqui do lado. Pronto. Aqui cortou o I. Não tem problema. E agora, como vamos fazer? Ó, numa escola com 1.000 alunos, N igual a 1.000, já coloquei entre parênteses aqui para demonstrar nossa população total, surge um vírus do tipo SS, para deixar bem claro o tipo de sistema que a gente vai utilizar. A taxa de transmissão é beta, ó, o nosso beta é 0,5, eu já fiz a separação aqui do lado, ó, nosso população total, nosso beta, e inclusive nosso gama, que é 0,2. Ó, a taxa de recuperação é gama, que é igual a 0,2. Como a doença não confere imunidade, ela nunca vai sumir da escola. Qual será o número fixo de aluno doente a longo prazo? Ou seja, quer saber o número fixo de alunos doentes a longo prazo. Então, vamos calcular isso. Como é que a gente calcula isso? Vamos colocar o que a gente tem. Vamos ter que DI dt é igual a nosso beta. Quem é nosso beta? É 0,5, menos nosso lambda, que é 0,2, que multiplica a taxa de infectados, menos o meu beta, que é 0,5, dividido por 0,2. Tudo isso é nosso I2, que é mais bonito, nossos infectados ao quadrado. Feito isso, a gente vai fazer apenas a manipulação algébrica nesse ponto. Então vamos lá. Retornando aqui, a nossa assistência técnica acabou de informar que ao decorrer da nossa questão, a gente acabou colocando o nosso N, que é a nossa população total, o nosso gama. Ou seja, aqui embaixo, ele não é 0,2, ele vai ser dividido pelo nosso N, que é a nossa população total, que é 1.000. Dito isso, agora sim a gente consegue resolver essa expressão. Resolvendo ela, a gente vai ter DI dt, que é igual a 0,2 menos 0,5 menos 0,2, vamos ter 0,3 e menos a divisão de 0,5 dividido por 1.000 vai ser menos 0,0005 i ao quadrado. Feito isso, a gente tem dois casos aqui. Na verdade, tem apenas um caso, mas a gente deve falar sobre os dois. O primeiro caso é que a nossa derivada em relação ao infectado em relação ao tempo, ela vai zerar em certo momento, porque os infectados, eles vão, os entes que vão ser infectados, ela não vai ter mais quem infectar, ou seja, ela vai zerar em certo momento. Ou seja, nosso DI/dt, ele vai ser igual a zero.
Fazendo a substituição, a gente vai ter 0 igual a 0,3 I menos 0,0005 I ao quadrado. Aqui nesse caso eu vou colocar logo em evidência, para a gente poder falar sobre os 2 casos que eu falei, onde eu vou ter 0,3 menos 0,0005 e multiplica aí. E quais são os 2 casos? Para zerar essa equação aqui, o que que a gente tem? Ou o nosso I, que é a taxa de infectados, é 0, o nosso I é 0, variando logo que esse caso aqui que eu acabei de citar, ele não existe. Por quê? Para ele existir, quer dizer que a doença nunca existiu. Ou seja, não há necessidade de a gente estar fazendo nada disso. Então, só existe um caso, nesse caso, que é 0,3 menos 0,0005 e ser igual a 0. E é isso que a gente vai achar. Então, a gente vai ter que 0,0005, aumentar um pouquinho a letra, 0,0005 e é igual a 0,3. Passando o nosso 0,005 para o outro lado, a gente vai ter que nossos infectados, que é justamente o que a gente quer achar, é 0,3 dividido por 0,0005. Fazendo isso daqui, a gente pode deixar já a questão assim, nesse ponto aqui mesmo. Mas para deixar mais elegante, a gente sabe que essa divisão ela vai ser igual a 600. Ou seja, nossos infectados fixos a longo prazo são 600 alunos. E aqui a gente termina a nossa videoaula sobre o sistema SIS, suscetíveis, infectados e suscetíveis. Então, fica na nossa playlist, segue o próximo vídeo, que agora o próximo sistema que a gente vai trabalhar vai ser o sistema SIR, onde a gente vai trabalhar sobre suscetíveis, infectados e recuperados. Falou, galera!